Olá, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês, talvez uma das mais importantes falas minhas, por isso ela vai ser um pouco mais longa. E vou dividir em dois capítulos. Primeiro eu quero falar sobre a importância da comunicação. E segundo, quero falar sobre o mecanismo da mente. Porque a grande maioria dos nossos problemas não são frutos de má intenção das pessoas, são frutos de má comunicação, de erro de comunicação, e ninguém tem culpa disso. Quando a criança nasce, ela é um bichinho, ela não tem conteúdo, não tem a capacidade de compreender as palavras ditas. Ela compreende a entonação de voz, a expressão facial, o movimento, os cheiros, os ruídos. E nesse período, entre os primeiros meses de vida e os 4, 5 anos de idade, ela vai se desenvolvendo e adquirindo a capacidade de compreender a linguagem. Mas ela compreende apenas, durante um bom período, 10% de uma frase, 50% de uma frase. Vai compreendendo aos poucos, cada dia um pouco mais, até entender uma frase. Pense você, se você vai para a Rússia, por exemplo, e você consegue saber 10 palavras do russo, conversa com um russo, você não entende nada. Então é importante entender que os adultos, historicamente, se comunicavam com a criança e ainda se comunicam com a criança como se ela fosse um adulto em miniatura. E ela não é. Nessa fase, então, do aprendizado, muitos traumas, muitas perdas, muitas rupturas acontecem porque há uma falha brutal na comunicação. E quando há uma falha na comunicação, a criança de alguma forma protesta, e o seu protesto não é falando, é chorando, é fazendo birra, é ficando agressiva, é tendo um sintoma físico e assim por diante. E os pais, não compreendendo isso, acabam punindo a criança ou falando de forma hostil, gerando então naquele cérebro de criança, daquela mente, uma série de conclusões equivocadas sobre ela mesma, sobre o mundo, sobre os pais, sobre os outros. Portanto, é fundamental que a gente entenda isso, porque os pais não erraram por uma fé, não erraram por uma intenção, erraram porque foi assim na geração dele, na geração dos pais, dos avós, dos bisavós e assim por diante. Então esse passado é trazido para o presente, gerando então decisões equivocadas da criança que tem pouco repertório de informações, portanto também não tem culpa, e essas decisões equivocadas irão fazer com que ela paute a sua vida no futuro. O meu conceito de psicoterapia eu chamo de cineterapia. Como se a nossa vida fosse um romance, uma novela, um filme. E os primeiros capítulos da vida de uma pessoa, são os primeiros 5, 8 anos, são decisivos para a evolução do enredo, para a evolução do romance, para a evolução da história. Muito bem.
Se a criança tomou decisões equivocadas na sua infância, achando, por exemplo, que ela não tem valor, que ela não tem capacidade, que ela é inferior, que ela é má, ou que ninguém gosta dela, ela vai passar a sua vida conscientemente procurando provar o contrário disso, mas quando ela tenta provar o contrário disso, inconscientemente, e o inconsciente é muito mais forte do que o consciente, o inconsciente faz com que ela procure, na verdade, confirmar aquelas coisas que ela acredita sobre ela nos primeiros anos de vida. Assim, então, se estabelece uma matriz de funcionamento do cérebro, uma matriz de processamento das informações, ou seja, ela capta informações, transforma as informações em função das suas crenças, que criou na infância, e faz com que aquilo vire verdade. Se passa a vida acreditando que os seus problemas são de origem nos outros, ou culpa dos outros, ela vai passar a vida não resolvendo as suas questões. Num processo terapêutico, a gente trabalha fazendo o quê? Que a pessoa descubra esse processo, eventualmente tome contato com sentimentos desagradáveis em relação aos seus genitores, mas entenda que isso não se fez por dolo, por má fé, por má intenção, e sim por erros de comunicação. Se a pessoa aceita isso, ela abre o caminho para a resolução dos seus problemas. Aí então, eu deixo para você essa parte da minha fala. Pense sobre isso que eu estou te dizendo. Se te é útil, curta. Se conhece alguém que possa se beneficiar disso, compartilhe. Se inscreva no meu canal e eu vou dar na próxima fala ou a complementação sobre esse tema. Eu insisto em dizer a vocês, essa é uma das falas mais importantes que eu tive e que é capaz de gerar grandes mudanças nas nossas vidas se admitirmos essa possibilidade dos erros de comunicação. Até a próxima.